Então, vou trabalhar hoje com vocês, tá? A regionalização do Brasil, tá? Então, a gente vai falar sobre algumas características do processo de regionalização do nosso país. Vê, primeiro, o que é regionalizar? Regionalizar, gente, tem vários objetivos. Por exemplo, a gente pode considerar conhecer com detalhes partes de um todo. Quer dizer, dentro do país. Que eu posso conhecer o clima, a vegetação, os estados, os municípios, né? E além de conhecer esses fatores, tem os fatores naturais, né? Diversos eles. Perceber as semelhanças e diferenças entre as regiões, o levantamento de dados, que é importante, da população econômica e social, né? Da economia, da sociedade em si. Auxilia também no planejamento de políticas públicas, né? Para a melhoria de alguns problemas, né? Dentro do próprio país. Por exemplo, quando a gente vai analisar a pobreza, a desigualdade, né, social no Brasil, onde a gente vai encontrar mais desigualdade, a gente tem que investir. Tá? Investir para que a gente comece a ter, né, algumas informações importantes em relação ao nosso país. Diante desse contexto, então a gente vai falar sobre a regionalização, né, continuar, e uma das regionalizações que a gente está vendo aí, ó, os índices de mortalidade infantil. Vejam, que nas áreas mais claras, a taxa de mortalidade infantil é de 15 a 20, tá? De 15,4 a 20. Nas áreas mais escuras, né, que a gente está vendo até a roxa, né, a gente tem, né, 50,1 a 50,7. Observem que, gente, dentro das áreas mais escuras, onde a gente vai ter esses problemas com um maior, né, da taxa de mortalidade maior, a gente vai ter o Nordeste, né? O Nordeste tem as regiões mais escuras, então esses dados servem para a gente investir mais, né, no conceito, né, relacionado a tratar o problema da mortalidade infantil. Como fazer políticas públicas para deter esse problema. Beleza, gente? Observem aqui o Nordeste que eu estou citando para vocês, né? Então, ó, a gente tem aqui essa parte do Norte, do Centro-Oeste, né? Parte do... E a gente vai ver essas regiões aqui, ó, mais claras, que são as regiões que o índice é menor, tá? E a gente tem Roraima lá em cima, tá? Diante desse contexto, a gente tem as macro-regiões. Essas divisões político-administrativas do Brasil, ela sofreu, né, justamente modificações com o passar do tempo, né? A partir do momento que a gente tem mais informações, a gente pode trazer, né, mais mudanças para esses em relação à regionalização, à diferenciação, para justamente ir atrás, né, de outros fatores importantes. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem a região norte, ó, isso na década de 40. O Nordeste, ó, da década de 40, só tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 5 no caso. Hoje a gente tem 9. Vejam a modificação. Hoje, antigamente, ó, depois o Piauí vai fazer parte do Nordeste e o Maranhão também. Tá? O centro, que é Centro-Oeste hoje, não vai ter Minas Gerais. Ó, e Mato Grosso é um estado só, não tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Então veja as transformações. O Sul, veja o Sul. Ó. Por isso que às vezes muita gente ainda fala, eu vou para o Sul. Né? Mas por quê? Porque essa região já foi chamada de Sul, mas hoje é Sudeste aqui, é São Paulo, Rio de Janeiro, né? O Distrito Federal onde era, tá vendo? E na década de 70 houve uma mudança. Olha a mudança que houve. Veja, o Mato Grosso só, né? O Goiás aqui, ó, Goiás apenas, não tinha Tocantins. E na década de 70 a gente vai passar a ter 9 estados, né? Veja que interessante. Então, dentro desse contexto todo, ó, território de Roraima, né?
território do Amapá. Então, a gente vai ter diversas transformações, transformações até chegar no atual. Veja, né, que hoje a gente vai ter o Amapá, Roraima, Rondônia, né, e a gente vai ter o Tocantins. Então, diversas mudanças ou até conflitos a gente vai ter por causa dessas novas regiões. Então, aqui era território do Acre, né, que depois vai ser comprado, existe um conflito aí, né, para justamente essa região seja comprada, se torne o Acre. Então, a região norte é composta pelo Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, maior macro-região do Brasil e corresponde a 45% do território. Apresenta população absoluta pequena e baixa densidade. Né? A quantidade de pessoas nessa região ela é bem menor, né? Na Amazônia, na região norte. Quando a gente vai para o Nordeste, vejam só, a gente tem a regionalização dessa região, onde a gente vai ver a formação dos estados, né? Olha os estados aqui, que são os novos estados, como a gente viu. Maranhão, Piauí, né? Ceará, Pernambuco, etc. Apresenta grande diversidade de paisagens naturais, segundo, né? Sendo dividida em sub-regiões, né? Na região há contrastes sociais, econômicos e culturais, quer dizer, existem o quê? Grandes, né, desigualdades presentes na sociedade, na economia e na cultura. No Centro-Oeste, a gente pode citar que é a segunda maior área em território e é composta por Mato Grosso do Sul, né, e Goiás, além do Distrito Federal. Apresentou grande crescimento populacional absoluto nos últimos 60 anos. Quer dizer, a população, né, tem aumentado nessas regiões. Isso aí é uma fazenda de soja em Mato Grosso, né, e é uma das regiões onde a gente tem mais o avanço da agropecuária, tá bom, gente? A região sul, né, formada por Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é a menor área territorial, terceira maior população e segunda maior densidade demográfica, só perdendo para o Sudeste. Vê que massa. Apresenta os melhores indicadores sociais, mas também enfrenta desemprego, violência, desigualdade de renda e bolsões de miséria. Gente, das regiões do Brasil, né, onde a gente tem os melhores indicadores de educação, de saúde, etc., vai ser justamente a região sul, gente. Vê que coisa interessante, né? Na região sudeste a gente vai ter uma maior quantidade, né, da população presente, justamente pela importância, né, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, na questão do processo de industrialização do Brasil. Então, o que a gente pode citar aí, gente, a formação São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo é a mais populosa, né, do Brasil, abriga 42% da população. E, vê que interessante, né? 42% da população. A gente viu que só a Amazônia, a região norte, tem 45% do território. Vê que massa. Na região situam-se as duas cidades mais populosas, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro, e o maior parque industrial da América Latina. É a região mais urbanizada e de maior PIB econômico, né? Aí, o Brasil, PIB por grandes regiões. Vejam aí o PIB do Sudeste, comparado ao do Sul, né? Ao do Nordeste, do Centro-Oeste e a do Norte, né? Veja a do Norte como é bem menor. Os complexos regionais, tá, gente? São o que, gente? É a divisão, né? Que foi criada por Pedro Pinchas Geiger, que regionalizou o território brasileiro como macro-regiões econômicas, né? Então, essas macro-regiões econômicas têm o quê? Fatores ligados à economia presente nos estados ou nas divisões dos estados. Vejam aí que o mapa, ele não, diferente como a macro-região do Brasil, quando a gente diferencia, que ela vai diferenciar por estados, né, as regiões, dentro dos complexos regionais a gente não vai encontrar isso.
a gente vai ultrapassar limites de fronteira, tá? Por exemplo, aqui, ó, a Amazônia ultrapassando o nível de fronteira do Maranhão, que está no Nordeste. Então, de acordo com as atividades econômicas, né, concentradas nessas regiões aqui, que não vai obedecer, valendo refrisar, às unidades federativas, no caso, né, aos estados. Os complexos regionais. Vamos comentar as características de cada um deles. O Centro-Sul é a região de maior importância econômica e política. Concentra a maioria da população, da riqueza e da produção industrial da agropecuária. Apesar disso, há desigualdades sociais mais evidentes nas grandes cidades. Quer dizer, as desigualdades vão ser mais evidentes nas grandes cidades, né? No Nordeste, a maioria da população vive em condições precárias, mesmo com melhorias econômicas apresentadas nos últimos anos. Veja que interessante. A Amazônia distingue-se pela presença das florestas, da floresta amazônica e ocupação recente do território, que possui baixíssima densidade populacional. O avanço da agropecuária é o principal responsável pelo desmatamento na região, né? Então, são 3 características que foram importantes para definir, para diferenciar, tá, os complexos regionais, né, econômicos, né, do nosso país, tá certo? Diante desse contexto, a gente vai, né, terminar a nossa aula, tá? Eu vou conversar com vocês depois e vou mandar para a gente começar a endireitar os nossos passos aí para justamente a gente fazer o nosso seminário, tá certo? Eu vou colocar os tópicos e nesse seminário a gente vai ver algumas adequações que a gente vai fazer, tá? Então, mandar um abraço para vocês, se cuidem, bom final de semana e estamos vendo aí a nossa volta como vai ser, tá certo? E a gente vai articular aqui para dar tudo certo, tá bom, gente? Um abraço.